Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Saudade de vocês, né? Desse contato mais próximo, mas estamos aí com as nossas aulas, caminhando, acho que estamos indo bem. E aí, nós vamos dar continuidade hoje a duas questões importantes que ficaram faltando no vídeo referente à habilitação do casamento. Veja que ainda nós estamos conversando a respeito da habilitação do casamento. E no vídeo que fizemos a respeito da habilitação do casamento, nós colocamos qual era a necessidade de se ter a habilitação do casamento, né? Do porquê se ter a habilitação do casamento, qual era a finalidade da habilitação. Então, chegamos à conclusão que a habilitação do casamento tinha duas finalidades precípuas, e isto era muito importante, que tivesse constado no nosso resumo, né, para quem fez o resumo a respeito dessas questões, que era para aquilatar a existência de impedimentos ou não, e para verificar também a publicidade. E por que a publicidade? A publicidade é importante para que terceiros, né, pudessem apresentar as suas oposições, né? Então, quando a gente fala da possibilidade, e aí eu amarro com vocês numa questão que considero importante também, e aí estou falando da oposição ao casamento, que pode então ser requerida por esses terceiros. Então, esta oposição, ela está fundamentada no artigo 1522 do Código Civil e poderá ser apresentada para o oficial de registro até o momento da celebração do casamento. Vou repetir, até o momento da celebração do casamento. Veja que é uma questão de ordem pública, né? É uma questão de ordem pública. E então, por ser uma questão de ordem pública, quaisquer pessoas, né, poderão apresentar. Isto é importante que fique entendido. Quaisquer pessoas poderão apresentar esta oposição. É diferente das causas suspensivas, né? As causas suspensivas. E veja, eu separei para vocês um questionamento importante, e eu gosto muito de dizer, cai na OAB, cai em concurso público, e caiu no concurso público do Ministério Público, né? As causas suspensivas de celebração do casamento podem ser arguidas até o momento da sua celebração por qualquer pessoa capaz? Por qualquer pessoa capaz? A resposta é negativa a esta afirmativa. Negativa. Não pode ser arguida por qualquer pessoa. Né? Diferente dos impedimentos, as causas suspensivas, elas precisam de pessoas que tenham interesse nesta oposição, né? E depois, quando nós estudarmos as causas suspensivas, nós vamos verificar quem são as pessoas que têm interesse nesta apresentação, não é? Da oposição. Então, veja, impedimentos, não é? Uma questão de ordem pública, o artigo 1522, né? Pode ser apresentada ao oficial de registro até o momento da celebração do casamento por qualquer pessoa. Já na suspensão, há uma limitação. Ela está restrita às pessoas dos
interessados, né? E aí nós já verificamos uma diferença importante. Ponto. Entre a questão do impedimento e a questão da suspensão, ao mesmo tempo que nós mesclamos estas duas considerações com o próprio processo de habilitação. Não é interessante? Então, uma outra consideração que nós temos que verificar e que não pode passar em branco é a questão referente ainda o prazo, não é? Depois de obtida a habilitação para o casamento. Ora só, vejam, se eu, depois de apresentada toda a documentação necessária para o procedimento de habilitação do casamento, uma vez obtida a habilitação, tenho certo que o casamento há de ser realizado num prazo de 90 dias. E este prazo, os senhores sabem o que eu estou falando, é um prazo decadencial, não é? E não um prazo prescricional. E por que é um prazo decadencial? Porque tem incerto, né? Incerto inserido, portanto, é um direito potestativo, um exercício potestativo. E nos prazos decadenciais, nós sabemos que o direito potestativo está tatuado nele também, não é? Diferente dos prazos prescricionais. Muito bem. A partir, então, não é? De ter sido realizado todo o procedimento de habilitação, vai existir para mim um prazo decadencial de 90 dias. O transcurso deste prazo decadencial, sem a realização do casamento, ocasiona a caducidade do processo de habilitação, tá? Onde é que eu vou encontrar isto? O senhor vai encontrar isto no parágrafo 3º do artigo 67 da Lei 6.015/73, que é a Lei de Registros Públicos, e o senhor também vai encontrar esta questão no artigo 1532 do Código Civil, né? Professora Regiane, o que acontece então? Ora, se há caducidade, portanto, há o escoamento do prazo, posto que prazo decadencial não é? Eu poderia ter exercido o meu direito potestativo, o que significa dizer, quero ou não, depois da habilitação, me casar. Vou ou não fazer isto? Ora, eu tenho um prazo de 90 dias para fazê-lo. Passou o prazo, eu não fiz, então aquele direito se escoa, aquele direito caduca. Se o direito caducou, me resta o quê? Né? Uma necessidade de realizar o procedimento novamente. É isso que vai acontecer, né? Então, eu vou ter que realizar o procedimento novamente, não é? Então, com isso, nós verificamos estas duas questões que eu entendi que estavam faltando para falar a respeito da habilitação do casamento. Muito bem. Passados esses temas, né, que conversamos já nos outros vídeos, vamos passar imediatamente ao estudo das regras ou dos elementos impeditivos, vamos considerar assim, onde é que nós podemos encontrar estes, quais são, né, os impedimentos matrimoniais, né?
Primeira coisa que nós temos que entender antes de mais nada, dentro desse grande aspecto hoje do nosso novo direito, das famílias modernas e etc, né? Nós temos que entender, deixa eu arrumar aqui a câmerazinha aqui, que na verdade é o celular, né? Aquela coisa assim mais caseirinha, porque já falei para vocês que eu não estava preparada para esse arrebatamento, né? Que ia ser uma youtuber. Ah. Muito bem, meus amores. Então, voltando ao que interessa. Nós estávamos falando, né, nas famílias modernas, e nós temos muito presentes o casamento, né? E, entre outras coisas que nós falamos, da família monoparental, não é? Mas nós temos também a união estável. E a primeira coisa que nós temos que entender é que vai ser aplicável, não é? A união estável, os impedimentos matrimoniais. A princípio, eu posso fazer esta afirmativa. Pode existir uma ou outra nuance que nós precisamos verificar, mas a princípio nós vamos entender que os impedimentos matrimoniais também são impedimentos a serem aplicáveis à união estável, ok? Primeira coisa. Esses impedimentos matrimoniais, eles estão previstos ali no artigo 1521 do Código Civil, né? E eu já digo para vocês que esta classificação dos impedimentos, ela teve uma grande guinada da classificação que existia no Código Civil de 16 e da classificação que existe no Código Civil atual. Então, hoje nós temos ali no artigo 1521 a classificação dos impedimentos, depois a gente fala das causas suspensivas, né? Mas, quando nós relatamos isto, hoje, atualmente, né? E nós não falamos mais a classificação antiga, que falava dos impedimentos dirimentes, absolutamente dirimentes, né? Nós só vamos falar em impedimentos, depois nós vamos falar de causas de anulabilidade e depois nós vamos falar de causas suspensivas a respeito do casamento. Num primeiro plano, portanto, o que nós vimos quando a gente fala do casamento? Nós vimos o plano da existência. Quais são os elementos que devem estar presentes para o casamento existir? Já conversamos sobre isso quando então chegamos no procedimento de habilitação. Depois, uma vez então transposto o plano da existência, não é? Ou seja, o casamento foi realizado cumprindo as etapas necessárias ou os requisitos necessários para que ele chegue no plano da existência, para que ele saia do plano da existência e chegue no plano da validade. Eu quis dizer, houve a manifestação de vontade, né, livre e desimpedida de qualquer coação e, portanto, o espírito anímico se fez presente. Se fez presente de tal sorte, não é, que foram ditas então as palavras sacramentais, o casamento foi feito de acordo com o processo de habilitação, não é? Foram apresentados os documentos necessários para que esse processo de habilitação existisse, foram dadas as oportunidades necessárias para que as oposições fossem apresentadas, foi dado publicidade com a publicação de proclamas, não é? Que ficaram ali durante o prazo de 15 dias, e então passou-se
deste plano, né, do plano da existência, nós entramos num plano da validade, e quando a gente entra no plano da validade, é que nós passamos a analisar as questões destas de situações que poderão levar à nulidade do casamento, que poderão levar à anulabilidade do casamento, ou que poderão levar a algumas condições que suspendam a plena eficácia do casamento em todas as suas exigências, não é? Como, por exemplo, no caso da possibilidade de adotar um determinado regime, ok? Então, voltando, entendido que nós estamos agora neste plano, não é? Que é o plano da validade, nós passamos a analisar, então, cada um desses incisos que existem no artigo 1521. Primeira coisa que nós temos que entender é que, para a celebração do casamento civil, é essencial se existem, né, ou não os impedimentos matrimoniais. E os impedimentos matrimoniais, como nós conversamos, eles proíbem a celebração do casamento. Porque eles proíbem a celebração do casamento? Porque eles causam a sua invalidade. Uma vez presentes os impedimentos matrimoniais, eles levam à invalidade do casamento. E quando eu falo de invalidade do casamento, no caso dos impedimentos, eu estou falando de nulidade do casamento que foi realizado com a existência de um impedimento. O casamento que foi realizado com a existência de um impedimento, ora porque passou desapercebida a existência deste impedimento, ora porque não foi apurada a existência deste impedimento, ora porque foi escondida a existência desse impedimento, manipulada a existência deste impedimento, e então nós podemos ingressar numa seara perigosa, não é? Que é a seara que poderá levar à nulidade deste casamento, ok? Eu vou fazer uma pausa no vídeo para que o vídeo não fique tão pesado e volto em minutos, tá bom? Daqui a pouquinho.